Olá pessoal, nossa aula hoje fala sobre modelos de referência. Ok? Todas as vezes que nós falamos de protocolos de comunicação, como a gente conversou nas aulas anteriores, surge a necessidade de se criar regras para a comunicação, mas mesmo estas regras, elas devem observar, elas têm que ser construídas com base num fenômeno semelhante, ok? Então, olha só, esse procedimento de observação dos fenômenos, a gente dá um modelo, a gente dá um nome de modelos de referência, ok? Então, olha só, conceituando, o modelo de referência é baseado em camadas, que é esse que a gente vai utilizar, ele é uma definição abstrata. Ela pega um fenômeno e divide esse fenômeno em etapas que podem ser observados, definidos, mas que guardam uma relação de interrelacionamento, de interconectividade entre eles. Os modelos que a gente vai estudar, dois na verdade, eles versam sobre a comunicação. Então, o fenômeno estudado é a comunicação, particularmente a comunicação em sua forma digital. Okay? Então, vamos lá. Ó. O primeiro deles, o modelo Dodge, ele recebeu esse nome porque o governo americano patrocinou o desenvolvimento desse modelo de referência. Plena Guerra Fria, década de 60, a necessidade de se criar uma estratégia de conectividade entre os diversos departamentos, entre as diversas agências norte-americanas. O governo norte-americano, então, encomendou junto às instituições de ensino, né, junto à academia, né, o desenvolvimento de uma estratégia que viabilizasse essa comunicação. Esse modelo Dodge ele foi desenvolvido em paralelo com a suíte de protocolos que a gente chama de TCP/IP. Okay? Nesse modelo de comunicação, nesse modelo, o processo ele é dividido em 4 camadas, 4 etapas. E a gente vai ver que são muito óbvias e intuitivas essas camadas. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Ó. O modelo Dodge, então, ó, ele foi criado com base aqui em 4 camadas, ok? Essas 4 camadas, espera só um minutinho. Opa, aqui. Pronto. Essas 4 camadas, elas são divididas, elas são nomeadas camada física, rede, transporte e aplicação. Elas são numeradas de 1 a 4, sendo que a camada 1 é a camada física, a camada 4 a camada de aplicação. Quanto mais baixo esse número, mais próximo do indivíduo a gente está. E quanto mais alto, mais próximo do indivíduo. Então, assim, a camada 1, camada física, é aquela que está mais próxima do hardware, do equipamento, do bit. E a camada 4 está próximo da pessoa, é o software. Ok? As aplicações, os bancos. Nesse modelo Dodge, a camada física, como o próprio nome sugere, ele trata de aspectos físicos da comunicação. Então, é nessa camada que as partes, os agentes vão estabelecer, por exemplo, qual é o meio físico utilizado. Por exemplo, um cabo, um par trançado, um cabo coaxial. Também vai ser definido características da transmissão de dados neste meio físico. Intensidade do sinal elétrico, comprimento de onda, o conector que está sendo utilizado, qual é a placa de rede, repetidores de sinal que vão acontecer nesse processo. Ou seja, todas essas etapas são todos esses elementos, eles são elementos físicos. Ok? Numa segunda
camada, a camada de rede, a gente precisa aqui traduzir ao pé da letra. A camada, o nome certo é interredes ou internet. Ela trata fundamentalmente do endereçamento, de onde sai e para onde vai essa informação. Ok? Numa terceira camada, a gente fala do transporte. E nessa parte aqui, eu preciso fazer uma pausa para que a gente possa interpretar e entender esse processo todo. Olha só, uma vez que eu tenha definido para quem eu vou mandar uma informação, eu estou pronto, estou apto a iniciar a transmissão, a transferência dessas informações para a pessoa. Mas, olha só, imagina vocês que eu vou passar um texto longo e eu digo, olha, segue o texto, e eu leio um livro inteiro para a pessoa, e aí só no final essa pessoa diz assim, ou melhor, no final você descobre que essa pessoa desligou o telefone ou caiu a ligação. Então, por uma questão de racionalidade, as informações elas são fragmentadas. A gente divide o conteúdo em pequenos pedaços e a gente envia esses pedaços e a tempos em tempos a gente pede uma confirmação. Na nossa comunicação verbal, isso acontece através do né. A gente está falando e espera que a outra pessoa confirme o recebimento daquela mensagem que nós estamos mandando. Num processo de comunicação digital, a quantidade de fragmentos é muito maior e é necessário que essas informações elas sejam sequenciadas, enumeradas, para que quando chegarem no seu destinatário elas possam ser reorganizadas. É essa camada de transporte quem cuida de tudo isso. E finalmente a camada 4, que é a camada de aplicação, que é aquela parte do processo de comunicação onde a informação ela vai ser disponibilizada para ser transmitida. Né? Eu coloco a informação, eu aperto Enter no meu computador depois de digitar um e-mail, por exemplo, ou o contrário, quando a informação chega no equipamento destinatário. Tudo bem? Mas olha só, o modelo de referência ele é um modelo de observação do processo. Então, com a evolução da tecnologia, a gente verifica que esse processo, esse fenômeno, a comunicação, ele passa a ser mais detalhado. Então, ainda que o fenômeno seja o mesmo, a gente pode olhar ele com mais detalhes. A gente consegue estudar ou se aprofundar em elementos que antes não eram possíveis. E com isso a gente consegue a especialização dos procedimentos e que, por consequência, passam a ser mais eficientes. Por conta disso, surge um outro modelo de referência em 1977, que é chamado aí de modelo OSI. E é esse modelo OSI, Open Systems Interconnection, que é o modelo que nós vamos estudar. Okay? Se nós formos fazer um paralelo entre esses dois modelos, e isso é inevitável e necessário, porque o fenômeno é o mesmo. Olha só, na camada, no modelo DOD, a gente tinha um modelo baseado em 4 camadas, né? Física, rede, transporte e aplicação. Com o surgimento do modelo OSI, o fenômeno é o mesmo, mas olha só, a gente passa a tratar ele de uma maneira mais detalhada. E então, o que antes era físico, né? O que antes era tratado dentro de um fenômeno, dentro da camada física, no modelo DOD, ele passa a ser tratado em 2 camadas, em 2 elementos diferentes no modelo OSI. A gente vai ver cada um deles aí. O que antes era rede no modelo DOD, continua sendo rede no modelo OSI. O que antes era transporte no modelo DOD, continua sendo transporte no modelo OSI. E o que era aplicação no modelo DOD,
ele passa a ser a sessão, apresentação e aplicação no modelo OSI. Ok? Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles aí para a gente entender. O modelo OSI, a camada física, a exemplo do modelo Dodge, continua tratando dos aspectos físicos da comunicação. Só que dentre aqueles processos que eram físicos, alguns deles foram desmembrados, foram separados. Então, no modelo OSI, a gente continua tratando aspectos puramente físicos, né? Então, o que era e continua sendo puramente físico? O meio físico, o conector, o bit, a repetição do sinal, a intensidade, os terminadores, enfim. O que ficou reservado ao modelo, a próxima camada, né? A camada de enlace, aquilo que envolve algum tipo de tomada de decisão. Então vamos lá, na camada 2, o nome se chama enlace, porque é aquela que vai ser a responsável por extrair ou inserir os dados, o conteúdo que está transitando no meio físico para o equipamento, para o ativo de rede envolvido. Nessa camada, a gente verifica a tomada de decisão. Alguma coisa do tipo, esta informação é para mim ou não é para mim? Né? Então, se ela tiver que pensar, se ela tiver que escolher e fazer essa verificação, a gente interpreta isso como tomada de decisão e ela vai estar mapeada aqui na camada 2, a camada de enlace. Alguns elementos que são estudados na camada de enlace são a placa de rede, que antes era física, agora é enlace, né? O MAC address, o frame, esses elementos aí a gente vai estudar em momentos oportunos, ok? A camada 3, a camada de rede, ela mantém-se idêntica àquela que foi definida no modelo Dodge. Ela continua sendo uma camada interredes ou internet, trata fundamentalmente do endereçamento, ou seja, de onde vai e para onde vai a minha informação. Da mesma forma, a camada de transporte. Eu também continuo com as mesmas, observando a mesma porção do fenômeno de comunicação que eu observava no modelo Dodge. Ela continua fazendo o tratamento do sequenciamento, do tratamento de erros, do fluxo de dados e etc. O que mudou bastante é o que era antes camada de aplicação no modelo Dodge. Agora, ela foi dividida em 3 camadas. A camada 5, a camada de sessão, que é uma camada responsável por delimitar o início e o fim de uma porção do processo de comunicação. A sessão aí, ela está grafada com S e 2 S, ou seja, a gente pode fazer um paralelo e interpretar ela como uma sessão de cinema, por exemplo. Tem um horário para começar, tem um horário para terminar. Ok? A camada 6, a apresentação, é uma camada intermediária, onde ela vai receber as informações da camada de cima, da camada 7, da camada de aplicação, seja lá no formato que ela estiver, e ela vai converter esses dados, ela vai preparar e formatar esses dados em ASCII2 ou em EBCDIC, né, que são as formas de sinalização digital aí, o padrão americano ou o padrão europeu. E na camada 7, a camada de aplicação, é aquela que disponibiliza ou encaminha os dados trocados, ou que vão ser trocados, né, com a aplicação. Ok? Então, olha só, gente, no modelo de 7 camadas, que é o que nós estamos estudando, é um modelo que nós utilizamos para os estudos nos processos de comunicação. Destas 7 camadas, as camadas 1 e 2 versam sobre as tecnologias. Ok? E no nosso curso, a gente vai abordar primeiramente essas tecnologias, camadas 1 e 2, começando por aquelas que já caíram na obsolescência, porque é de lá
que surgem as tecnologias de hoje. Ok? Pessoal, isso é para a próxima aula. A nossa aula aqui é uma aulinha mais curta, ok? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. E próxima aula a gente vai abordar aí topologias, ok? Muito obrigado. Bom estudo para vocês.